Olá, amigos da Pouso Alto, eu sou o Dax da Florestinha. Eu estou gravando essa videomensagem para vocês em seguimento a essa reunião, que foi a primeira reunião do Círculo de Educação, Pesquisa e Extensão da Pouso Alto Agroecologia. E nessa reunião nós combinamos de marcar uma oficina entre nós para eu apresentar para vocês o Kanban e o Trello, que são ferramentas que podem nos ajudar a colaborar em torno das necessidades e encaminhamentos que nós identificamos na nossa interação na Pouso Alto. Então, essa apresentação aqui eu vou mostrar para vocês o que é Kanban, vou fazer uma introdução ao Trello, e aí vou para uma prática, criando a versão inicial do nosso quadro Kanban no Trello, e aí vou deixar o convite para a gente fazer a oficina. Isso é um quadro Kanban. Isso é uma ferramenta de comunicação sobre o andamento de atividades, demandas, necessidades, né? Então, ele tem 3 colunas típicas, né? A fazer, fazendo, feito, to do, doing, done, aí nesse caso. A coluna a fazer contém tudo que foi visualizado que precisa ser feito. A coluna fazendo é onde a gente discrimina as coisas que estão em andamento agora, estão em execução. Tem ação em torno disso. E a coluna feito, done, é onde a gente identifica visualmente as coisas que já fizemos, que já estão encerradas. Isso é uma ferramenta de comunicação. Então a ideia é a gente olhar juntos para o todo dessas necessidades e ir acompanhando e colaborando e definindo acordos e priorizando e executando as coisas que estamos prevendo, planejando. Que é uma visualização, né, justamente desse tipo de interação. No caso, o quadro Kanban com os post-its colados em vidro, né? Bastante comum usar isso em projetos, né? Em vidro de aquário, né? De equipe de projeto. Aqui um exemplo de quadro Kanban com post-it, uma parede simples, né? Até já introduzindo um conceito do Work in Progress, WIP, aqui definindo, por exemplo, né, no caso, sugerindo que só pode haver uma coisa em andamento por vez. Então, Work in Progress, 1. Outro exemplo aqui, numa ferramenta virtual, o Kanban Flow, né? A equipe dividiu a coluna To Do em duas, né? A To Do e Do Today, ou seja, a fazer tudo e o que é prioridade para fazer hoje, né? As outras em execução e feito. Que outro exemplo, fazendo feito, mas para múltiplos projetos, né? Sempre, né? Lembrando, isso aqui é uma ferramenta de comunicação, né? Então as pessoas envolvidas olham juntos para isso e têm uma noção coletiva do que está acontecendo. Outro exemplo aqui, né? Realçando um estágio de processo aqui para aprovação, né? Então as atividades, apesar de não haver trabalho em andamento no momento, tem uma aprovação esperando antes de considerar que isso foi concluído, né? Cada processo é um processo. Aqui, outro exemplo, uma coluna a fazer sem limite de itens, próximas, né? Próximas prioridades, limitado a 6 no máximo aqui, fazendo limitado a 3 no máximo e feito. Além disso, uma coluna de registro aqui para colocar informações sobre as reuniões e coisas que estão esperando. Coisas que estão esperando, né? Coisa que tem algum blocker ou que está esperando seja uma aprovação ou esperando um recurso chegar, um insumo chegar, enfim, coisas que estejam paradas e aguardando algo para reiniciar.
Aqui outro exemplo, mesma coisa, né? O backlog seria a lista de tudo, a fazer é o que chegou a ser priorizado, fazendo com limite de 2, esperando até no máximo 3, ou seja, a ideia aqui é criar uma instrução para que caso chegue a 3 coisas esperando, vamos parar de deixar novas coisas esperando, vamos priorizar para alguma dessas sair desse estágio e partir para o próximo. Então, bom, então aqui vocês viram alguns exemplos. Então agora vou apresentar para vocês o Trello. Esse é o Trello. Vou criar o nosso quadro aqui, primeira versão do nosso quadro. Então colunas a fazer, fazendo, feito. Vou botar uma exclamação aqui para celebrar o feito. A gente está trabalhando mais intensivamente agora, estamos mais interessados agora nas necessidades que foram identificadas lá no Círculo Geral, né, e recebemos nos círculos, e essas necessidades vão começar a ter um tratamento, digamos que individualizado. Quais são essas necessidades? Nessa primeira reunião nós abordamos, né, nessa primeira reunião do círculo, abordamos todas essas necessidades e várias evoluções nessa interpretação já apareceram e, enfim, estão sendo encaminhadas. E aqui, então, eu vou propor, mostrar um exemplo da gente transpor essas informações que estão nesse quadro aqui para o quadro Kanban. Tá? Então, voltar aqui para o Trello. Então, aqui vão ser as necessidades, né? Então, vamos trazer as necessidades para cá. Primeira necessidade, fortalecer a representatividade através de cursos e capacitações. Então vamos lá. Eu vou propor o seguinte, amigos. Eu vou colocar esse texto literal aqui como versão inicial dos cards que nós vamos criar a seguir, para depois a gente ir incorporando e alterando e evoluindo esses cards com base nos encaminhamentos que inclusive foram registrados na ata, tá, da reunião. Bom, então vamos lá. Fortalecer a representatividade através de cursos e capacitações. Buscar as vocações entre as organizações para promover intercâmbios. Identificar demandas de conhecimento das organizações. Criar programa de estudos práticos e participativos em reconhecimento do cerrado a partir de uso dimensionado nas escolas.
não são necessidades, essas são as responsabilidades. Então, vamos aproveitar que agora a gente tem todas as responsabilidades transportadas para cá e vamos melhorar a organização desse quadro. Vou criar uma coluna nova de informações importantes. Vou adicionar um primeiro card aqui, como este quadro, e aqui colocar uma orientação sobre isso, e vou criar outro aqui, responsabilidades consentidas no círculo geral. Todos os títulos podem mudar, isso é apenas uma versão inicial do quadro. Então vamos fazer o seguinte, vamos usar isso aqui como lugar. Computador, usual para ecologia, educação. Quando você adiciona uma imagem, ela vira a foto do card. Então aqui nós temos a referência para esses textos que eu transportei para essa coluna da direita. Tá? Bom, o que mais a gente pode colocar para organizar melhor esse quadro? As responsabilidades são meio que como objetivos estratégicos, né? Então elas não são exatamente as ações, os encaminhamentos que nós vamos estar executando no dia a dia, mas sim, através desses cards a gente pode acompanhá-las. Então, primeiro eu vou terminar de colocar mais uma coluna aqui, vou chamar ela por enquanto de encaminhamentos, como uma referência aos encaminhamentos que nós definimos nas nossas reuniões e encaminhamentos estes que vão, inclusive, para as atas de reunião. Então, encaminhamentos é a coluna onde a gente vai colocar ações diversas, encaminhamentos diversos que entram através das reuniões. Bom, então para exercitar isso, eu vou criar um primeiro encaminhamento, que foi o de fazer esse trabalho aqui, de de convidar vocês para a gente fazer uma oficina para aprender a usar essa ferramenta aqui. Então, encaminhamento daquela reunião. Produzir oficina de colaboração virtual através do Trello. Pronto. Vou deixar assim. Por enquanto, esse foi o encaminhamento. Outra coluna de informações úteis que a gente pode colocar, até usando o exemplo que nós vimos antes ali nos outros quadros Kanban. Reuniões. Reuniões do círculo. Pronto. Vou deixar essa coluna lá na parte anterior, já que é uma coluna de informações gerais. Vou deixar por enquanto a direita de responsabilidades, porque as reuniões meio que são ações para entregar encaminhamentos a partir das responsabilidades. Isso não quer dizer que haja um certo ou errado aí, tá? A primeira reunião do círculo que aconteceu foi primeira reunião, vamos colocar assim. Reunião (12 de abril de 2021). Mudemos os títulos, enfim, tá? Aqui,
poderia ser o lugar para colocar, de repente, a foto da reunião. Eu tenho a foto da reunião aqui. Então vamos lá, vou anexar. Primeira vez eu anexei clicando aqui em computador, né? Mas eu poderia também arrastar uma foto do computador direto para cima desse card. Tá? Então, vou clicar aqui, vou adicionar a foto da nossa reunião, aquele print lá que eu dei na hora. Aí, aqui a gente pode ir guardando esse histórico, ou seja, todas as reuniões poderia ter essa fotinho dela aqui, um link para a ata da reunião lá no Drive, coisa desse tipo. Outras informações importantes que a gente poderia colocar na coluna de informações importantes, o próprio link para o Drive. Ainda não tem, um dia a gente coloca ali e vamos ficar compartilhar, todo mundo vai saber qual é o Drive que está sendo utilizado, né? Bom, e como funciona usar esses cards no dia a dia? Isso é tema para nossa próxima interação, tá? Então eu deixo aqui o convite para todos. A gente poderia marcar, por exemplo, para a semana que vem, né? Aí a gente continua esse quadro juntos, tá? Mas eu vou dar um gostinho, tá? O gostinho está aqui, ó. Vou começar a colocar em execução esse card aqui para vocês verem mais ou menos como é que funciona. Bom, então na coluna dos encaminhamentos eu vou executar isso. Então eu vou mover isso para a coluna fazendo. E aí eu posso fazer várias coisas aqui. Por exemplo, aqui eu posso dizer para vocês que eu sou membro dessa atividade. Então, quando alguém estiver olhando o quadro, vai ver que o DAX está nessa atividade. Se tem uma atividade que está com outra semana, com outra pessoa, vai poder ver, tá? Então, por exemplo, gerar ata da reunião, coisas assim, enfim, vários tipos de ações poderiam entrar como cards aqui. Não existe um certo e um errado, não existe uma definição de qual é o grau mínimo ou máximo de granularidade, de controle de atividades. Isso tem que nascer ao longo do dia a dia. Eu vejo que a gente precisa, no mínimo, de ter cards que mostrem mais ou menos quais são as grandes frentes ativas e quais são todas as responsabilidades e os encaminhamentos. Os encaminhamentos que estão com ação em cima deles precisam estar aparecendo na coluna fazendo com alguém associado a isso, né? E você levar para a coluna feito as coisas que foram concluídas é algo que mostra ao longo do tempo para todos nós o nosso potencial de realização aqui conjunta, tá? Esse quadro aqui, ele está hoje visível à área de trabalho, ou seja, somente os membros do time podem ver. Então, vejam aqui, ó. Vou voltar para o time. Aqui, ver, ver página da área de trabalho. Essa aqui. Ó. Membros do time. Eu adicionei inicialmente o Paulo, a Carla e a Terezinha, né? Mas não chegamos a estabelecer nenhuma interação aqui. Mas nessa tela aqui eu posso dizer todo mundo que pode escrever nos quadros, tá? Eu gosto muito também de usar os quadros assim, ó. Aí depois eu deixo para vocês, abertura para vocês decidirem como vocês vão fazer. Nós podemos, por exemplo, deixar o quadro como público. E caso ele fique como público, qualquer pessoa da internet vai poder ver, ou seja, vai poder ver quais são as colunas, os cards, vai poder ver os comentários das pessoas ao longo dessas informações, a evolução das atividades. No entanto, só vai poder escrever nesses cards, nesse board, as pessoas que forem membros do board,
né? Ou seja, precisa ser autorizado pelo time. Tá? Então, por enquanto é isso. Fica o convite, vou mandar uma mensagem para você no grupo do Zap e aí a gente vai combinando a data para realizar essa oficina. Beleza? Valeu, gente.